Saudações, ouvintes, amigos e amigas sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vós. Está se iniciando o programa Lux Esotérica desta terça-feira, 15 de setembro, e com a audiência de todos vocês, que nós agradecemos o seu prestígio e a sua audiência, caros amigos e amigas ouvintes, simpatizantes e associados da loja esotérica virtual, que é o portal do esoterismo e da espiritualidade, que vocês acessam em www.levir.com.br, e também amigos aqui da Rádio Esotérica FM em www.esoterica.fm. E estamos iniciando mais um programa Lux Esotérica, e como sempre vamos iniciá-lo recitando o mantra da vida una, trazendo as influências da grande fraternidade branca, dos mestres de compaixão e sabedoria, para esse trabalho que agora se inicia. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Então, uma vez mais, meus amigos e amigas ouvintes, uma boa noite. Vamos dando continuidade aqui à nossa série de programas Lux Esotérica, estudando o livro de Charles Webster Leadbeater, O Lado Oculto das Coisas. Tivemos a oportunidade no dia de ontem, na segunda-feira, de estudarmos aqui as bases sobre as influências, as radiações, as emanações que existem dentro do sistema solar e toda a base que sustenta o pensamento da astrologia. Falamos ontem sobre o logo solar, a grande presença da inteligência divina no nosso sistema solar e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, os logos planetários, que são os regentes de todos os planetas físicos do sistema solar e que são os 7 planetas sagrados da astrologia. E no dia de hoje nós vamos continuar esse estudo continuando esta temática, lendo alguns parágrafos deste livro de Charles Webster Leadbeater, O Lado Oculto das Coisas, e vamos começar falando da questão do livre-arbítrio, né, da liberdade de ação, porque ao falarmos de astrologia, né, das influências astrológicas, muitas pessoas não acreditam na astrologia, porque acreditam que se essas influências fossem verdadeiras, elas não teriam livre-arbítrio, elas seriam apenas registradores, emuladores dessas energias. E o Leadbeater, justamente num tópico aqui denominado liberdade de ação, ele menciona exatamente sobre isso. Então, abrindo aspas, aqui Leadbeater nos comenta o seguinte: para nós é da máxima importância compreender que semelhante pressão, né, a pressão exercida pelas emanações dos planetas sagrados, não pode de modo algum suplantar a vontade do homem. Tudo o que pode fazer, em alguns casos, é contribuir para que se torne mais fácil ou mais difícil a vontade atuar em determinado sentido. Não pode o homem, seja qual for o caso, submeter-se à pressão sem seu próprio consentimento, embora possa, evidentemente, ser ajudado
ou atrapalhado por ela em qualquer esforço que esteja fazendo. O homem realmente forte não precisa perturbar-se quando em face dos fatores de influência. Mas ao homem de vontade menos firme, valerá a pena saber em que momento esta ou aquela força pode ser mais vantajosamente utilizada. Esses fatores serão postos de lado como quantidade desprezível pelo homem de determinação férrea ou pelo estudante do verdadeiro ocultismo. Uma vez, porém, que a maioria dos homens ainda se conforma em ser joguete das forças do desejo e não desenvolveu o que se poderia chamar uma vontade própria, sua fraqueza permite que aquelas influências assumam importância decisiva na vida humana, sem que haja uma razão intrínseca para isso. Então, o que Leadbeater nos traz aqui é a discussão sobre o livre-arbítrio humano, que é uma das características que, obviamente, nós mais prezamos nas nossas vidas. Só que nós devemos pensar e compreender que nós vivemos dentro de um grande caldeirão de influências. E se nós realmente conhecêssemos todas essas influências, nós saberíamos que muito daquelas coisas que nós fazemos, muito do nosso comportamento, na verdade, vem de fora de nós, desde a nossa educação, que são também influências, desde as influências culturais do nosso meio e também das influências invisíveis, as quais nós não temos controles e que também estão aí. Quer sejam as influências astrológicas, das energias que estiveram presentes quando se conformou os nossos corpos, quer seja das influências invisíveis geradas principalmente pelos homens na forma das ondas pensamento, das formas e ondas astrais, das emoções e dos preconceitos nacionais e regionais que, de certa forma, pairam no mundo invisível. Tudo isso faz com que nós retiremos muito do que nós compreendemos, muito do que nós sentimos, muito daquilo que pauta a nossa ação por essas influências exteriores. Daí que o homem que, por exemplo, faz o seu mapa astrológico e descobre muitas das forças que estão em jogo dentro da sua vida, dentro da interpretação da astrologia, realmente percebe que o seu livre-arbítrio, ele é, na verdade, um caminho a ser percorrido dentro de uma estrada que tem já certos acidentes, que já tem certas tendências já conformadas, né? Cada um de nós conhece alguma coisa do nosso signo solar, muitos já conhecem o seu ascendente, né? E muitos também já conhecem a influência da Lua dentro do seu mapa astrológico e sabe que muito da nossa personalidade, da maneira que nós nos apresentamos, do nosso humor e de tudo que acontece na nossa vida tem relação direta com essas tendências. Agora, como muito bem comentou Leadbeater nesse tópico, quando o ser humano desenvolve a sua natureza interna, quando nós realmente vivemos uma vida de sabedoria, uma vida conectada com o nosso ser interno, essas influências, na verdade, se tornam apenas predisposições, se tornam apenas tendências que nós podemos ou não seguir, e realmente o homem espiritualizado, o ser humano consciente do que ele é e aquele que tem verdadeira noção do que ele quer fazer da sua vida e para onde ele quer seguir, não há nenhuma influência exterior, a não ser realmente que seja cataclísmica, que pode desviá-lo dos objetivos da sua vontade. Porque o ser humano, na sua formação que é semelhante a Deus, porque segundo nos informa a Escritura
judaico-cristã, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Um dos aspectos em que nós somos semelhantes à divindade é justamente o aspecto da vontade, que se liga diretamente ao aspecto Pai, né? O primeiro aspecto do divino, de Deus, aonde dentro de nós existe uma força poderosíssima que é chamada vontade. Quando nós realmente descobrimos o que é vontade, nós realmente descobrimos o verdadeiro timão, o verdadeiro leme que pode conduzir a nossa vida rumo aos caminhos corretos. Porque muitas pessoas confundem vontade com o seu aspecto exterior, que é o desejo. E muitas vezes na nossa linguagem comum nós usamos expressões que confundem vontade com desejo, né? Quando nós dizemos assim: estou com vontade de beber uma coisa, ou estou com vontade de ir a um tal lugar, ou de fazer tal coisa, de comprar um determinado objeto, na verdade nós estamos fazendo um uso errôneo da palavra vontade. Na verdade, nesses casos, nós temos um desejo de comer alguma coisa, de beber algo. Nós temos um desejo de ir a algum lugar, encontrar alguma pessoa, adquirir algum objeto. E aí vale a pena realmente nós refletirmos sobre a diferença entre vontade e desejo, porque isso é que define exatamente a diferença entre um ocultista, um esoterista consciente e uma pessoa normal, uma pessoa que ainda não tem na sua mão tudo o que acontece dentro da sua existência. Porque a vontade é algo que brota diretamente do nosso íntimo e se refere sempre às nossas características interiores. Então, aquela vontade que se dirige para fora, que é o desejo, na verdade se dirige aos objetos, a todos aqueles aspectos do mundo exterior, aos objetos, às posses, às riquezas, ao mundo sensorial que está fora de nós. Por isso que nós desejamos os objetos, nós nos ligamos a eles e com certeza nos prendemos na roda de Sansara, de nascimentos e mortes, justamente por essa nossa relação com esses objetos externos. E isso é a relação de desejo. Mas o que está por trás do desejo, como a força motriz, é a força da vontade. Só que a vontade voltada para o exterior. Quando nós aprendemos a nos interiorizar, quando nós começamos a meditar, a orar, a nos auto-prescrutar, ou seja, nos observar mais detidamente, nós vemos que é esse impulso que nós, durante muitas e muitas existências, direcionamos para fora, ele também pode e deve ser direcionado para dentro. Nós descobrimos a nossa verdadeira vontade quando nós percebemos que esse impulso pode ser usado para o nosso aperfeiçoamento, para a busca do conhecimento, a busca da sabedoria, quando nós colocamos a nossa vontade para lapidar as nossas qualidades, para buscar novas qualidades e novos atributos para o nosso verdadeiro ser, aí sim nós estamos tratando realmente com a vontade. Porque o mundo dos desejos, né, que é um mundo, a relação que nós temos com os objetos externos, objetos que muitas vezes nos levam aos vícios, né, a aqueles círculos viciosos que nos prendem à matéria, eles são dominados pelos elementais. Na verdade, a atmosfera astral, a atmosfera mental, ela é totalmente permutada e totalmente
preenchida pelos elementais. E os elementais agem muito fortemente pelas influências astrológicas. Daí que, quando certos aspectos astrológicos inclinam os elementais para que eles estejam mais violentos, para que eles estejam mais inclinados a determinadas tendências, e o ser humano que está entregue a esses desejos segue esses desejos externos, se entregando para os elementais, que não estão só na atmosfera, na verdade eles estão na nossa aura, né? Muitas vezes o ser humano se perde. E essas situações também acontecem quando nós perdemos a nossa individualidade devido a certas ocasiões em que nós nos relacionamos muito fortemente com outras pessoas, com grupos de indivíduos, né? E aí também são gerados forças elementais muito fortes que na verdade provocam uma verdadeira lavagem cerebral no nosso ser, que na verdade não é uma lavagem, mas é ao contrário, né? Impregnar, sujar das nossas auras com a vontade alheia, né? Quando nós vemos, por exemplo, os movimentos das grandes multidões, quer sejam nas ruas ou então nos estádios onde se praticam os esportes, ali nós vemos que há uma comoção exterior muito diferente, né, da nossa natureza interna. É um direcionamento para os objetos externos, para a identificação com emoções exteriores, com o próprio esporte, com aquilo que está acontecendo, ou com os tumultos, com as guerras, as manifestações públicas, e ali nós desaparecemos enquanto indivíduo. Ali reina uma mentalidade coletiva que muitas vezes é perigosa e que muitas vezes nos engloba e nós não podemos escapar dela. Daí que realmente uma pessoa que tenta viver uma vida mais espiritualizada, uma vida onde ela tenha nas mãos as suas características, ela deve evitar esse tipo de aglomeração, deve evitar essas emoções coletivas, toda essa euforia que às vezes é gerada nessas mentes coletivas e coletivizantes, porque ali realmente nós desaparecemos. E ali muito fortemente, quando nesse aspecto coletivo, a humanidade ela registra quase que instantaneamente as influências astrológicas, né? Daí que o estudo até estatístico das influências astrológicas nos mostram que as grandes revoluções, que as grandes guerras, que os grandes tumultos, eles acontecem em determinadas conjunções astrológicas, porque aquelas influências englobam a coletividade. Então o ser humano que aplica a sua vontade para o seu melhoramento, ele tem nas mãos a sua evolução e não fica tão sujeito a essa influência externa, essa influência coletiva, né? E o Leadbeater continua aqui comentando a esse respeito, dando exemplo, né? Por exemplo, certa variedade de tensão pode eventualmente conduzir a um estado de coisas em que todas as formas de excitação nervosa são consideravelmente intensificadas e, em consequência, há uma sensação geral de irritabilidade. Tal situação não chega ao extremo de causar uma rixa entre pessoas sensatas, mas nessas circunstâncias surgem discussões com muito mais frequência que habitualmente, até mesmo sob pretextos os mais fúteis, e muita gente que parece estar sempre na iminência de perder a calma facilmente se descontrola ao menor sinal de provocação.
pode às vezes acontecer que as influências, atuando sobre a efervescência de uma desconfiança cega, a exacerbem numa explosão de furor, seguindo-se um desastre de grandes proporções. Isso é muito importante, amigos e amigas ouvintes, porque, por exemplo, num momento em que o planeta está, por exemplo, sobre uma conjunção da Lua com o planeta Marte, né? E se vocês puderem até observar isso nos céus, isso fica mais claro. Com certeza a irritação é muito mais coletiva do que qualquer outra coisa. Eu me lembro até de uma ocasião de perceber que havia essa conjunção no céu, né? E a Lua faz um percurso muito rápido pelo céu a cada 28 dias. Então essa conjunção da Lua com Marte se dá a cada 28 dias, né? É um período bastante curto. E numa noite que eu percebi isso, realmente parecia que estava o ambiente muito eletrificado, um ambiente bastante tenso, em que eu me sentia bastante irritadiço, né? E obviamente que ao conversar com as pessoas e no meu convívio social, percebia que aquele momento era realmente propício para discussões, propenso para brigas e outros entreveros, que todos eles estavam sendo causados por essa influência exterior. Obviamente que, como nós comentamos, as pessoas com maior poder de vontade e que obviamente controlam a sua natureza, o seu comportamento e têm ele na mão, não vão se deixar levar por esses aspectos externos. Mas aquelas pessoas que, movimentadas simplesmente pelos elementais, que são naturais, mas que estão predispondo, né, a humanidade como um todo a essa irritação, podem realmente se envolver com coisas em que elas percam realmente o controle e depois elas se arrependem e nem sequer sabem por que elas cometeram esses tais atos, né? E continuando aqui o livro, com relação ainda às influências astrológicas, o Leadbeater arremata: mesmo nesse caso, devemos precaver-nos contra o erro fatal de supor que a influência é má, porque as paixões humanas a convertem em efeito nocivo. A força em si é simplesmente uma onda de atividade provinda de um dos centros da divindade, ou seja, de um dos 7 grandes espíritos, diante do grande poder do logo solar, né? Aqueles grandes arcanjos solares que emanam os 7 raios. E é por natureza uma intensificação de certas vibrações, talvez necessárias a fim de produzir um efeito cósmico de longo alcance. A atividade adicional ocasionada incidentalmente por meio delas no corpo astral de um homem oferece a este oportunidade de provar o seu domínio sobre os veículos. E se ele nisso é bem sucedido ou falha, é ainda uma das lições que lhe ajudam na evolução. O karma pode levar o homem a certo ambiente ou submetê-lo a determinadas influências, mas não pode jamais forçá-lo a cometer um crime, embora venha a colocá-lo em situação tal que exija de sua parte grande força de vontade para evitar este crime. A um astrólogo é possível, portanto, advertir um homem das circunstâncias em que se verá em dado momento, mas nenhuma previsão infalível sobre o que ele fará nesse momento pode basear-se exclusivamente nas probabilidades. Se bem que devemos reconhecer como semelhantes profecias, que essas semelhantes profecias se aproximam de certezas na hipótese do homem comum sem o domínio da sua vontade. Da extraordinária mistura de êxito e sucesso e malogro, né, que caracteriza as previsões da astrologia moderna, parece indubitável que os praticantes desta arte não são inteiramente conhecedores
de todos os fatores necessários. Quando só intervém fatores já conhecidos, o êxito é alcançado. Mas quando entram fatores ignorados, o resultado é, naturalmente, de insucesso mais ou menos completo. Daí, meus amigos, que realmente a arte de se predizer o futuro através das influências astrológicas é justamente um terreno espinhoso, né? Porque, como bem disse aqui o Leadbeater, há certas forças que podem ser previstas, certas tendências, mas essas tendências têm que ser vistas exatamente assim. São tendências e são probabilidades. Não podemos dizer que uma pessoa irá cometer um desatino simplesmente porque haverá uma tensão da Lua com Marte, com a quadratura de um outro planeta ali naquele instante, né? Se bem que depois que os fatos acontecem, sempre aparecem aqueles profetas, né? Que só se manifestam depois dos acontecimentos para dizer que tal qual coisa aconteceu porque havia uma certa conjunção astrológica. Como dito, as pessoas que estão completamente à sorte dos elementais ou que estão completamente abandonadas ao mundo sensório, ao mundo dos prazeres, dos vícios e tudo mais, estão muito mais inclinadas a se comportarem de acordo com essas tendências. Agora, aqueles que se prestam realmente a se voltarem para si mesmos, para se interiorizarem, realmente conhecendo isso, já estarão, né, em qualquer momento já com os seus princípios mantidos no fundo da sua consciência e jamais cometerão crimes ou desatinos, porque já estará no seu caráter, já estará no seu eu interno essa capacidade da vontade que nos permite controlar tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Daí então, meus caros amigos e amigas, de que o livre-arbítrio ele realmente existe devido à nossa própria semelhança com a divindade. Mas muito do que acontece no mundo é realmente o registro dessas forças cósmicas, as forças astrológicas que acontecem. Então, certos momentos históricos na vida coletiva, certos momentos da nossa vida pessoal, né, realmente trazem certos fatos, certos eventos. Agora, como nós vamos atuar com eles é que é realmente a prova da nossa sabedoria ou da nossa ignorância. A mesma coisa se dá com o que foi mencionado aí no texto com relação ao karma, né? O karma, que é essa lei maravilhosa da harmonia, do equilíbrio, que tudo faz com que no universo tudo tenda a se harmonizar, a se reequilibrar. Então, quando nós realmente analisamos a nossa vida, quer sejam os nossos sucessos, os nossos fracassos, nós devemos ter muito claramente na nossa consciência de que tudo que acontece conosco é fruto realmente de atos e de influências que nós realmente colocamos em funcionamento nessa vida e em vidas anteriores, né? Não há nenhum sofrimento que seja indevido, não existe nenhuma doença que seja por acaso, não existe nenhuma catástrofe que não tenha realmente a sua causa. Agora, o que nós precisamos também compreender é que o karma não é somente individual. O karma é também coletivo, né? Existe o karma da nossa família, existe o karma do nosso país, até da nossa cidade, existe o karma do nosso grupo profissional, existe o karma do nosso grupo religioso. Quer dizer, muitas coisas acontecem na humanidade devido a esses karmas coletivos, né? Daí que muitas catástrofes, muitos
muitos cataclismas e intempéries da natureza que assolam a humanidade, ou doenças, grandes epidemias, né? Novas doenças que surgem apesar de todo o esforço da ciência, na verdade são resgates kármicos coletivos, né? Que precisam ser resgatados. Assim como aí a muito comentada gripe suína, né? Ou outros tipos de gripe, né? A gripe aviária e outras moléstias famosas que assolaram a humanidade em outras ocasiões, né? E é muito interessante que essa gripe, no linguajar técnico, né? Os vírus são chamados de vírus influenza, né? E é justamente o assunto que nós estamos tratando, das influências ocultas, né? Do lado oculto das coisas, porque os antigos já sabiam de que esse vírus ele só se propaga porque as pessoas não só têm os seus receptores para esse vírus, mas porque elas estão abertas a essa influência. Porque uma pessoa que está centrada, uma pessoa que está bem de saúde, que está harmonizada consigo mesmo, ela tem um sistema imunológico que de elevada eficiência, que impede a manifestação dessa doença. Na verdade, nós somos confrontados diariamente com esses vírus, e se fosse uma coisa simplesmente mecânica, provavelmente a expectativa de vida da humanidade, das pessoas, seria muito menor do que acontece. Na verdade, é naqueles momentos que nós estamos fraquejando, que nós estamos tristes, que nós estamos descontentes, que nós estamos frustrados, é que o nosso sistema imunológico diminui a sua eficiência, e é que esses vírus da influenza, né, acabam se instalando, porque são influências realmente externas, obviamente que na forma de vírus, que vêm nos atacar e que muitas vezes podem nos levar até a doenças graves, até infelizmente ao desenlace. Então essas doenças sempre assolarão a humanidade, porque nós mesmos estamos nos expondo a elas devido ao desequilíbrio, devido à nossa incapacidade de nos harmonizar e de manter realmente uma vida saudável que impeça que esses elementos externos entrem na nossa vida. Então eu vou fazer uma pequena pausa agora nesse momento, deixando para vocês uma mensagem da loja Esotérica Virtual, e em seguida voltaremos aqui na continuidade do programa Lux Esotérica. E retornamos ao vivo, caros amigos e amigas ouvintes, aqui na programação da Esotérica FM, com o programa Lux Esotérica desta terça-feira, dia 15 de setembro. Estamos tratando aqui de excertos do livro Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, falando hoje sobre a influência dos planetas e dando continuidade ao que foi estudado ontem, aqui na segunda-feira. E a seguir nós vamos falar sobre a influência solar, né? Principalmente no que tange a vitalidade, né? Ou a emissão do prana ou do ki, né? Que é realmente uma coisa muito importante nas nossas vidas, né? Porque a absorção da vitalidade solar é uma das causas, né, da saúde ou da doença. Então é muito interessante nós conhecermos o lado oculto desse fenômeno, né? Então Leadbeater nos fala sobre as emissões solares e vai nos falar agora sobre a vitalidade, né? E diz o seguinte, Leadbeater, né? Todos nós conhecemos a sensação de alegria e bem-estar que o Sol proporciona,
mas só os estudantes de ocultismo estão a par das razões por que isso acontece. Assim como o Sol inunda de luz e calor o seu sistema, também nele irradia perpetuamente outra força ainda não suspeitada pela ciência moderna, força que recebeu o nome de vitalidade. Esta se difunde em todos os planos e se manifesta em cada esfera, física, emocional, mental e etc. Mas no momento estamos nos ocupando do seu aparecimento no plano físico, onde penetra em alguns dos átomos e lhes aumenta consideravelmente a atividade e os anima e lhes dá calor. Não devemos confundir esta força com a eletricidade, embora a ela se assemelhe em alguns pontos. A divindade emite 3 grandes formas de energia. Pode haver mais centenas, das quais nada sabemos, mas existem estas 3 pelo menos. Cada uma delas tem sua manifestação própria em todos os planos a que já tiveram acesso os nossos estudantes. Por enquanto, vamos, porém, considerá-las como se mostram no mundo físico. Uma se manifesta como eletricidade, outra como vitalidade e a terceira como fogo serpentino, a respeito do qual já escrevi no livro A Vida Interna. Aqui comenta o Leadbeater sobre o livro A Vida Interna, também de sua autoria. As 3 forças permanecem distintas e nenhuma em nosso plano pode converter-se em outra. Não tem relação alguma com as 3 grandes emanações. Todas aquelas representam esforços da divindade solar, enquanto estas parecem mais ser resultantes de sua vida, suas qualidades em manifestação sem qualquer esforço visível. A eletricidade, ao circular através dos átomos, falo-as deslocar-se, mantendo-os num certo sentido, sendo este efeito adicional e inteiramente à parte da velocidade de vibração que também lhes comunica. Mas a ação da velocidade difere em muitos pontos da eletricidade, a luz ou o calor. Qualquer das variações desta última força produz oscilação do átomo como um todo, uma oscilação cujo comprimento é enorme se comparado com o tamanho do átomo. Mas a força que chamamos vitalidade vem ao átomo não de fora, mas de dentro. Realmente é um aspecto bastante metafísico, mas que merece também as nossas considerações, né? Como o Leadbeater comenta, e ele só deixou de dar o nome aqui aos bois aqui nessas energias, existem 3 grandes forças emanando diretamente do Sol, que é o grande chakra de força da divindade no sistema solar, né? E praticamente toda a vida, tudo que existe como vida biológica no sistema solar está ligado a essas energias que provêm do Sol. A primeira delas, que ele liga ao sentido da vitalidade, é chamado na Índia, na filosofia oriental, de prana, né? Que é responsável justamente pela vitalização dos corpos vivos, das plantas, dos animais, do corpo do ser humano e tudo mais. A segunda dessas forças cósmicas, e que é a mais metafísica de todas, né? A mais esotérica, digamos assim, é o Fohat, né? Fohat, que é uma força que naquela época em que esses escritos foram colocados se comparava à eletricidade, seria o protótipo de todas as outras energias, de todas as outras forças, né? De certa forma, o Fohat é o grande comunicador, né, entre os arquétipos divinos e a sua manifestação na matéria. E obviamente que os seres humanos hoje em dia não têm uma grande ou uma relação muito direta com o Fohat. Já ao contrário da terceira dessas forças, que é a chamada Kundalini,
né, dentro da terminologia hindu, né, que é muito mais específica com relação a isso. A Kundalini é a força de geração, de criação e destruição das formas no sistema solar, né? Apesar do Leadbeater e outros autores dizerem que essas forças não têm relações com as 3 grandes emanações, ou com os 3 grandes aspectos da divindade, eu pessoalmente enxergo muito claramente essas energias como ligadas aos 3 princípios, né? aos princípios da trindade divina, e aparentemente também com os próprios aspectos humanos, porque o Fohat me parece muito mais ligado ao aspecto do primeiro aspecto, né? O aspecto pai, né? Onde ele realmente transmite a vontade divina para todo o seu sistema. Já o prana, que é uma força de vitalidade, né? O prana também no Oriente é chamado de Ki, de Ti pelos chineses, né? Daí que nós vemos aí todas as terapias ligadas ao Reiki, né? E outras, né? Na verdade são manipulações desse prana, ou o jorei em determinadas igrejas, né? Que também serve para abençoar, né? E que tem efeitos curativos, né? Então a vitalidade ou prana me parece muito mais ligado ou assemelhado ao segundo aspecto da divindade, ou o aspecto filho, porque ele me parece muito mais tem realmente uma relação com o aspecto mantenedor, ou o aspecto, né, conservador, que em todas as grandes trindades, né, religiosas demonstram esse fator, né? O aspecto filho sempre é ligado, né, dentro dessas trindades, né, como na trindade hindu, né, com Vishnu, ou e outras tradições, ao aspecto da manutenção da vida, da conservação. Já a Kundalini, né, ela me parece ter muito mais relação com o terceiro aspecto, né, ou como no cristianismo a gente costuma chamar de Espírito Santo, que é realmente o aspecto mais difícil de se entender dentro da teologia cristã, porque ele não tem realmente uma explicação muito clara na teologia sobre ele, né? E os cristãos em particular não têm muita noção do que seria realmente esse Espírito Santo. Porque na verdade o terceiro aspecto, né, o aspecto Shiva dentro da trindade hindu, né, que há obviamente controvérsias com relação a isso que nós estamos falando aqui. Nós não pretendemos que o que nós estamos comentando seja uma verdade absoluta, mas sim estou comentando com relação às minhas próprias percepções, às minhas próprias pesquisas, né? Então o aspecto da Kundalini se liga, na minha visão, muito mais diretamente ao aspecto destruidor e renovador, né? Criador do terceiro aspecto, que é o Espírito Santo. E também há que se comentar que se o Fohat é o aspecto pai, Kundalini provavelmente é o aspecto feminino ou o aspecto mãe, né? A polaridade negativa. Daí que a trindade cristã, né, que aparentemente é um clube do bolinha, né, com 3 aspectos aos quais não se comenta o gênero, mas que dá a impressão que são 3 entidades positivas, né? Na verdade o aspecto o Espírito Santo, na verdade é o aspecto Isis, o aspecto Ishtar, o aspecto feminino. Daí que o Espírito Santo, dentro da manifestação das emanações divinas, é o primeiro que se manifesta, né, justamente para criar, por meio das revoluções, por meio
das contrações, das modificações da matéria primordial, os planos de existência. E o que é importante a gente comentar é que essas 3 energias atuam muito fortemente no corpo humano, né? Mais notadamente o terceiro aspecto, ou Kundalini, e o Prana, como a energia que circula pelo nosso sistema nervoso, né? A Kundalini, no final das contas, ela também tem uma origem não só solar, ela também emana também do centro do nosso planeta, e provavelmente a maioria de nós só está acostumado com a energia do Kundalini, que vem do centro da Terra, do seu centro telúrico, que também é muito ativo, né? No centro da nossa Terra existe toda uma movimentação energética, né? Há realmente um fluxo de matéria em movimento que tem uma origem cósmica, que se conecta também com o Sol, mas essa Kundalini que vem do centro da Terra sobe pelas nossas pernas, atua nos animais, nas plantas, gerando justamente todo o aspecto da geração, a própria sexualidade, a libido, que tanto é comentada nas escolas psicológicas. Na verdade, elas têm origem na manifestação dessa energia do Kundalini. Já o Prana, que tem se a Kundalini se fixa mais no chakra básico, né, um pouco abaixo da nossa região sexual, o Prana, ele se estabelece mais tendo como base o chakra do nosso baço, da onde ele é redistribuído para todos os pontos energéticos do corpo. E as pessoas realmente mais avançadas, aquelas pessoas mais despertas, têm uma conexão com o Forrat. O Forrat, que é essa energia, essa grande emanação energética do logo solar, ele se conecta mais pelo alto da cabeça, aonde o indivíduo realmente tem percepções cósmicas, né? Então, dificilmente uma pessoa que não se dedica à espiritualidade, a pessoa que não se conecta com o seu eu interior, ele não conhece nada do poder que o Forrat tem, até porque ele é o grande Mercúrio, né, que transmite as mensagens do nosso eu espiritual até a matéria, né? Então essas 3 correntes energéticas têm essas características, né? E com relação à vitalidade, o Leadbeater comenta sobre a existência dos glóbulos de vitalidade, que são aglomerados do prana, né, que vem diretamente do Sol, que são mais intensos durante o dia, né? Daí que realmente nós nos sentimos mais vitalizados durante o dia, quando há a predominância da energia solar, da própria luz solar, né? Mas no nosso corpo, essa vitalidade ela é absorvida, né, e distribuída através dos nossos centros energéticos, né? E aí o Leadbeater nos indica de que esse glóbulo de vitalidade ele é quebrado no nosso chakra do baço, e ele é repassado, né, as suas diversas cores, né, na verdade as 7 cores, né, são distribuídas pelos outros centros energéticos, né? E isso tudo vai ter consequências diretas sobre a nossa saúde, que nós vamos comentar mais especificamente no dia de amanhã, quando nós vamos tratar mais especificamente desse tema, né? Só nos falta comentar de que a nossa relação com essas energias é uma relação cotidiana, né? E hoje em dia que o conhecimento esotérico
vai se tornando cada vez mais popular e não poderia deixar de ser de outra forma, porque nós estamos numa era da liberdade da informação, onde a informação circula com muita velocidade, e jamais houve na história da humanidade tantas pessoas buscando informações sobre a espiritualidade. Quer dizer, nada é por acaso, não é por acaso que vocês estão aqui ouvindo esse programa, amigos e amigas ouvintes, e as informações sobre essas forças também estão sendo disponibilizadas cada vez mais. E no passado houve realmente um grande cuidado na exposição dos temas relativos a essas forças, porque realmente, principalmente a Kundalini, ela é uma energia que tem perigos, né? Há pessoas que inclusive nem acreditam que essa energia existe, né? Provavelmente são aqueles tipos de pessoas que não acreditam que o homem não foi à Lua, né? Ou que o Brasil não ganhou tal Copa Mundial de Futebol. Realmente são pessoas que não têm conhecimento sobre os aspectos práticos, né, dessas forças. Porque a Kundalini, ela é uma energia de criação e uma energia de destruição. Ela tem realmente esse aspecto. Então, no homem comum, ela atua de uma maneira a simplesmente ativar os chakras inferiores do ser humano, aonde há a manifestação, né, dentro do primeiro chakra, o chakra básico. Nós vemos que ali é justamente dentro da medula óssea, onde é feito justamente o fluido do nosso sangue, é gerado naquela região. E a energia do Kundalini, quando ela está ali, né, e esse prefixo Kunda, né, da onde vem o termo Kundalini, significa enrolado, né? Essa energia permanece ali na pessoa comum, simplesmente de uma maneira giratória, limitada àquele chakra, mas ela vai irradiando para os outros centros energéticos, notadamente para o centro sexual, e daí que nós vemos que a sexualidade humana ela é muito intensa, né, na vida das pessoas, e outros aspectos também inferiores, que estão o chakra do plexo solar, ou o próprio chakra esplênico, né, que tem a ver mais com o prana. Então 90%, 80-90% das pessoas vivem nesse mundo regidas por essa energia básica que lhes impulsiona para a reprodução, lhes impulsiona para satisfazer os apetites, né, do corpo, aquela ânsia pela sobrevivência, a busca pela alimentação, pelo abrigo. Então, para a maioria das pessoas, a vida se resume a isso, né, na busca dessas satisfações que são decorrências dessa energia básica da natureza, que é a Kundalini. Já no homem e na mulher já mais desenvolvidos, a Kundalini, que é uma energia criativa, ela começa a ir para outros centros, né? Daí que ela pode chegar até o centro do coração e se transformar na afetividade. Daí que ela pode vir para o chakra da garganta e se transformar em poderes mentais, em poderes de comunicação, poderes de compreensão. Da mesma forma como no chakra que nós temos entre os nossos olhos, onde a energia do Kundalini pode se transformar numa força de percepção, né, ativando a terceira visão, ou, na pior das hipóteses, ativando o discernimento das pessoas. E nos seres que realmente têm uma vida espiritual, que se dedicam à sua espiritualidade, a Kundalini ela chega até o alto da cabeça, né, despertando ali
o chakra coronário, aonde a pessoa tem a sua conexão com a divindade, com os aspectos superiores do seu próprio ser. E só para arrematar, eu gostaria de comentar que hoje em dia se fala muitas pessoas consomem muita literatura a respeito do chamado despertar da Kundalini, né? Muitas pessoas acreditam, inclusive, que a espiritualidade se resume no fato de despertar a Kundalini. E isso, na verdade, é uma grande falácia, né? É uma grande mentira isso, porque, primeiro, a Kundalini já está desperta no ser humano, ela já está ali ativa, ela já circula pela nossa aura, principalmente pelo nosso duplo etérico, né? Pelo nosso campo energético, e ela é consumida sempre que há atividade criativa, né? Ou seja, quer seja atividade criativa sexual, quer seja através da alimentação, quer seja através da fala, quer seja através do sentimento, quer seja através da mente, do trabalho mental, do trabalho artístico também, tudo isso consome Kundalini, e a Kundalini não precisa ser despertada para que ela seja utilizada. Na verdade, se a pessoa não tivesse a Kundalini já ativa no seu corpo, nós seríamos seres, né, sem nenhuma percepção daquilo que nós chamamos de prazer. Nós seríamos seres apáticos e dificilmente faríamos alguma coisa de útil aqui nesse planeta, porque é a expressão dessa energia que vem do centro da Terra, da Kundalini telúrica, que nos faz sentir vontade de viver, sentir essa ânsia pela experiência, pela vontade. Agora, o que há de se dizer é que existe realmente um despertar dos canais que existem na coluna cervical, que podem facilitar a passagem dessa energia. Mas isso não é necessário fazer a passagem da Kundalini por esses canais da coluna. Ela já é consumida pelos canais que nós já temos despertos, né? E sobre isso se manifestou a outra grande clarividente, que foi Dora Van Gelder Kunz, né? E não por acaso foi treinada na tenra idade pelo Leadbeater, né? Foi treinada a sua clarividente. No seu livro sobre as auras humanas, Dora Kunz menciona que ela, durante a sua vida e a sua experiência como clarividente, ela só encontrou 3 pessoas que tinham o circuito da Kundalini plenamente funcionando, atravessando os canais da coluna cervical, né? E subindo e descendo como elas têm que descer, né? E uma delas, ela menciona que era um monge budista que praticamente vivia uma vida monástica, uma vida totalmente reclusa, e que ele não tinha sequer consciência de que essa Kundalini fazia esse percurso assim na sua coluna, né? Então, muitas pessoas hoje vão fazer exercícios aí de Tantra e confundem todas as coisas, porque essa filosofia oriental do Tantra, né, que é uma filosofia sobre essas energias, né, elas realmente demandam uma postura muito diferente da cultura ocidental, né? O oriental, o hindu menciona que o caminho do Tantra é o caminho da pessoa totalmente purificada, né? Ou seja, de uma pessoa que fosse capaz de mexer com a Kundalini sem pensar em sexo, sem pensar em intercurso sexual, sem pensar na outra pessoa como objeto de prazer, né? E daí que os rituais tântricos, né, que podem ser individuais ou dentro de um relacionamento de um casal,
são relacionamentos que precisam de uma extrema consciência entre ambas as pessoas para que não haja o desvio dessa energia para os centros justamente da emoção inferior ou desenvolvendo os desejos inferiores e o próprio espírito da luxúria, né? Ou seja, satisfazer ou intensificar os nossos desejos com essas energias não nos levará a nada. Daí então, meus amigos, que vocês não se preocupem com esse aspecto de despertar Kundalini, porque ela já está ativa em nós. O que vocês têm realmente que se preocupar é em criar canais criativos alternativos para que haja o uso por esses canais da Kundalini, né? E amanhã nós vamos falar muito especificamente aqui sobre a vitalidade, sobre os aspectos da saúde, que é muito importante, como nós podemos ser seres mais saudáveis através do uso do conhecimento do prana, né, do Ki, e como ele pode nos auxiliar na nossa vida. Então vamos chegando ao final do programa Lux Esotérica dessa noite. Agradecemos muitíssimo aí o prestígio, a audiência de vocês, e qualquer questão que vocês porventura queiram nos encaminhar, use aí o formulário nas nossas páginas, tanto na página da Rádio Esotérica FM, como da Loja Esotérica Virtual. Use o formulário Fale Conosco e dirijam aqui suas perguntas a mim, e será um privilégio, será uma satisfação poder responder as perguntas de vocês. E vamos encerrar esse trabalho uma vez mais com o mantra do ser interno, que traz para nós as influências do nosso eu maior, do nosso eu superior, buscando uma vez mais a conexão com o nosso eu espiritual. É isso que nós desejamos com esse programa, ouvintes, que todos vocês que nos acompanham possam ter informações, terem acesso a conhecimentos que levem a uma vida mais integrada, a uma vida que inclua a sua dimensão espiritual dentro do seu cotidiano. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, simpatizantes da Loja Esotérica Virtual e ouvintes aqui da Esotérica FM. Agradecemos o prestígio, a audiência de todos vocês, e voltaremos amanhã aqui no programa Lux Esotérica, sempre às 21 horas de segunda a sexta-feira, aqui às 9 da noite, sempre trazendo para vocês estudos do esoterismo e da espiritualidade humana, focalizando agora o livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater. Uma boa noite para todos e, uma vez mais, Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita no coração de vocês, amados e amadas amigos e amigas sintonizadores aqui
da programação da Esotérica FM e também simpatizantes da loja Esotérica Virtual. Tenha uma boa noite, um bom descanso e até a próxima oportunidade. Uma boa noite. Encerramos aqui o programa de hoje dessa série Lux Esotérica aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.